Alô você, amigo, amiga enxadrista. Aqui, mestre Gerson Pérez, falando diretamente do Clube Xadrez Online. E nós estamos no sudoeste de Minas. Do sudoeste de Minas, vamos para o sul de Minas. Vamos falar com o médico do ET. Ele está lá em Varginha. Dizem que ele é o médico do ET. Não sei se é verdade. Doutor Ítalo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com você, Gersi. Tá, primeiro nós queremos descobrir esse mistério. Você é ou não é o médico do ET? Fui. Boa, beleza. Ô, Ítalo, você é uma pessoa, né, muito conhecida no meio de xadrez e também muito ocupada. Então, nós pegamos o Ítalo no intervalo de trabalho dele, ele correu em casa, nós estamos fazendo a matéria na casa dele, né, online, claro, mas ele está o tempo todo aí, hospital, consultório, e vai reservar o tempinho dele para falar com a gente dentro do desafio 21 dias de xadrez, são 42 vídeos de treinamento, 8 entrevistas com grandes personalidades do xadrez brasileiro e 8 e-books também para poder complementar esse treinamento. Tudo gratuito. Ô, Ítalo, como é que você ingressou no xadrez? Eu sou de família italiana. Italiano joga xadrez. O divertimento da gente é jogar xadrez. Mas eu nunca levei muito a sério, né? Aí, quando estudei neurologia, eu fiz neurologia e depois fiz neurocirurgia. Cheguei aqui no interior de Minas e aparecia muita criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E não existia medicação, aliás, hoje em dia também existe algumas, a Ritalina, algumas coisas, mas não existia nada prático. E eu lembrei que tinha o jogo de xadrez e sugeri para umas 2, 3 pessoas, nós temos um clube aqui, que as crianças fossem e o resultado foi bom. E aí eu fui a São Paulo pesquisar sobre isso, encontrei aquelas cartilhas do Vilar, e aquilo me alertou. Falei, poxa, peraí, tem comunicação aí, né? E passei a estudar e passei a montar alguns slides, antigamente era slide, né? Alguns slides, algumas coisas, e fui levando às escolas daqui da região. E o resultado foi muito bom. Legal. Ô, Ítalo, você está em Varginha e aí tem um clube tradicional. Eu, inclusive, joguei várias vezes nesse clube. Felizmente, ganhei o meu tetra campeonato mineiro. Havia mais de 100 jogadores lá no Varginha Tênis Clube. Como é que está esse clube hoje? Ele existe ainda e é um clube que já tem muitos anos, é isso? É um clube muito legal. Trabalha aqui e a cultura aqui xadrística é muito forte. Nós temos jogadores bem bons. Nós já fomos campeões no interior de Minas, né? Jogávamos o Jime. Um pessoal nós temos amizade até hoje, e lá foi um laboratório para mim. Eu estudava muito o comportamento das pessoas, escrevi muita coisa através de experiências, assim, pequenas experiências, né? Mas que me deram um grande resultado e grande amizade. Ô, Ítalo, você tem um pouquinho mais de 50 anos, né? Então você pegou aquela parte dos livros. Então, o seu desenvolvimento no xadrez, creio, assim como aconteceu comigo, inicialmente começou aí nos livros e depois teve a tecnologia. Como é que foi esse estudo lá atrás com os livros, né? Se você consegue lembrar algum livro aí que você estudou, e atualmente, você adaptou bem, por exemplo, a jogar online, a estudar online, esse material digital, hoje você vai bem nele, você conseguiu fazer essa transição tranquilamente? Como eu sou médico, a gente aprende uma coisa. Só se aprende lendo livro-texto, tendo professor e exercitando. Então, mesmo a gente tendo tudo online hoje em dia, eu não dispenso o livro. Não adianta ser apostila, para mim tem que ser livro-texto, porque o livro-texto liga uma coisa com a outra. Aquilo vai sendo passado, não tem salto, porque senão o grande problema do aprendizado é que fica várias lacunas, em que a gente se perde naquilo ali. Você não tem o conteúdo todo, não tem uma sequência. Aprender não é só juntar conhecimento, você tem que ter o então, né? Tem que ter o professor que faz essas ligações. Eu sou fã de livro, não de apostila. Claro que o online, para mim, foi muito útil, sob o ponto de vista de treino, de treinamento. Então, você joga com muitas pessoas, vê várias coisas. Mas não adianta só ficar jogando, não. Se você, na minha opinião, né?
em qualquer matéria, se você não sentar, se você não ficar quietinho, se você não ler livro, texto, comparar, fazer exercício, analisar, não vai progredir. Ficar só no ping 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, na minha opinião, né, assim, você que é o mestre de xadrez, mas eu estou falando inclusive de todas as áreas, não vai aprender não. Tá, Ítalo, você é sempre chamado e nem sempre pode ir, né? Porque tem aí uma carga horária de trabalho gigantesca. É difícil até falar com o Ítalo para a gente marcar essa entrevista aqui. Foi difícil, né? Nós combinamos aí, né, antecipadamente para tentar encontrar um dia. Você já foi em vários seminários, congressos, fóruns, né? Cita alguns deles aí para o pessoal saber, né, dessa sua expertise de falar sobre xadrez e saúde, xadrez e educação. Lembro até de um evento que você dividiu o palco ali com o Kasparov, é isso? Foi. Não posso contar as coisas que eu falei lá, eu falei muito palavrão naquela palestra. Pode falar palavrão, junto a educadores? Mas que beleza isso, rapaz! Isso é ser moderno. Foi uma sala bem grande lá no Espaço Elis Regina, no AMB, e que me convidaram para falar logo após o Kasparov, né? E sexta-feira à tarde, todo mundo tinha acabado de chegar do almoço, 3.000 professores, né? Aí a moça falou para mim assim: doutor, por favor, o senhor evite falar gíria e palavrão. Também. Pois bem, né? Peguei o microfone, 3.000 professores, os caras estavam quase dormindo na sala, né? Aí não vou falar a frase inteira, mas eu falei assim, a orientadora pediu para mim não falar palavrão. Porra, vou falar o quê então? Sobrou o quê então, né? Não, isso daí foi uma risada geral, porque você é professor, eu também sou professor. Eu precisava ter aquela turma na mão, 3.000. E, além disso, eu tinha levado um cérebro, porque nós temos peças cirúrgicas que eu levo sempre um cérebro para ilustrar o que está acontecendo, qual que é a área de associação, qual que é a área da memória, qual que é a área dos instintos, qual que é a área da... Né? E eu, como brincadeira, estava coberta, eu falei assim, olha, inclusive, eles riam muito de tudo que eu falava. Tudo que eu falava, eles riam muito, né? Aí eu falei, inclusive, eu trouxe um cérebro aqui, é o cérebro do argentino. Vocês podem pegar, pisar, jogar para cima, e eles riam, mas assim, né? Não precisa ter medo, não, é de argentino mesmo, pode. E, aliás, diz que esse argentino, além de tudo, era corintiano. Então, vocês podem, não vai adiantar estudar, esse cérebro aí está estragado. Isso aí animou a turma, né? Despertou a turma. Isso, você liga as pessoas, você passa a falar coisa séria, e eles estão brincando com você. Porque eu acho que a grande questão do ser humano é essa, é aprender com prazer. Isso chama-se brincar. O xadrez, muito mais do que um jogo, ele faz com que você, aparentemente brincando, você obedeça a regra, você desenvolva associação, estratégia e uma série de outras coisas, os teus próprios sentimentos, o teu próprio medo, a tua própria impaciência, né? O xadrez traz isso. O xadrez é uma maravilha em todos os aspectos. E esse ano teve um evento especialíssimo em São Paulo, né? Você foi convidado para abrir esse evento e parece que tinha até ministro lá sentado no chão de tanta gente. Isso é verdade? Pois é, eu já colaborei um pouquinho com o xadrez em alguns locais, né? Inclusive em Belo Horizonte, para colocar como matéria dos professores de educação física, né? Então acabaram me convidando para fazer essa abertura dos Jogos da Mente. Tive que estudar bastante, porque tem muitos joguinhos de computadores que são bons, mas tem muito joguinho que é muito ruim. Tubarão comendo criança, tem umas coisas que não tem nada a ver de pedagógico, aquilo é um sadismo aberto, né? Então, eu estudei muito e fiz essa abertura e foi muito bom. Não era apenas o xadrez, era o xadrez, dama, pôquer crescendo muito também, né? E o ministro queria me levar lá para Brasília. Para Brasília. Aí você falou, não, o ET, a esposa e o ET não vão deixar, né? Não, eu agradeço, não gostou não, que eu não fui. Né? Não, para mostrar a amplidão que ficou o jogo do xadrez, né? Eu, quando falo essas coisas, eu pesquisei muito. Hoje em dia a gente fala pouquinho, porque o tempo é limitado, mas eu li o que você pensar sobre xadrez, sobre ensino.
Eu fui lá no Egito ver na câmara mortuária do Tutankhamon se tinha jogo de xadrez. Tem sim, tem sim. Tem um joguinho parecido aquele que se usa com cegos, que você faz os encaixezinhos. Perfeito. Fui na câmara mortuária da Nefertari. Tem lá um jogo parecido com um jogo de xadrez, mas é um jogo de tabuleiro. Né? Claro que não eram as peças tipo Stoughton colocou. E eles eram usados até como se fosse até um vidente vendo aquilo. Era mais um jogo divinatório, né? Mas tem lá, sim, se usava muito isso, né? Quer dizer, não é uma coisa nova, nós não estamos descobrindo assim a roda, né? Eu pesquisei muito, tem peças em argila de 8.000 anos, muito antes lá do Egito. Você já jogava essas coisas. A grade do próprio tabuleiro, ela é usada em todas as religiões, né? A grade sagrada, né? Que é ali que acontece, tem simetria. E tem o que se diz assim, desculpa abrir uma parte esotérica rapidinho aqui, que aqui o mundo ele é, na realidade, quando você chega aqui, a luz se divide, então é tudo antagônico, homem, mulher, branco, preto. Por quê? É para abrir um espaço para o ser humano viver nesse espaço e tirar resultado. Né? E o xadrez ele é isso também. Ele é, aparentemente, são duas coisas, mas o que está acontecendo ali tem ordem, tem simetria, tem várias coisas maravilhosas que, à medida que você joga, você vai descobrindo isso. Ô, Ítalo, você é um artista do tabuleiro e também já vi aí você, musicista, né? Você é o cara do teatro. Como é que é essa dualidade assim, entre medicina, né? Porque que é muito a questão ali do estudo, tudo tem estudo, mas digamos assim, que na parte artística é possível mais improviso, né? Você consegue talvez ali até fazer um balanço quando você tem uma área muito difícil como a sua, né, que a todo momento tem situações muito delicadas que você tem que tomar decisão, e você tem a música, você tem as artes ali, o teatro, que pode fazer esse complemento. Como é que você ingressou em teatro, na música? Isso é antes da medicina ou é depois? Junto, né? Porque eu acredito que todas essas atividades fazem com que você desenvolva harmonicamente os dois hemisférios cerebrais. Né? Porque, basicamente, o esquerdo é cálculo e o direito é intuição, no homem e na mulher. Pequenas diferenças. Então, a música ela faz com que você desenvolva harmonicamente os dois hemisférios. Você tem que usar normalmente as duas mãos para tocar. O teatro é uma coisa muito interessante porque, como eu sou médico, é muito importante você saber passar as informações para as pessoas o mais claro possível. Né? O cérebro entende as coisas por imagem. Se você quer falar do cérebro com uma pessoa, não adianta eu falar, o cérebro tem dois hemisférios cerebrais, o cérebro não. Eu falo, é como se fosse uma árvore. A pessoa daí ela faz uma imagem daquilo que você está dizendo. Ah, é uma imagem, tem raiz, tem tronco, tem caule, tem folha. Ela já começa a fazer uma imagem na cabeça dela. O teatro ele ajuda nisso. Porque eu sou neurocirurgião, eu tenho muito trauma, muito acidente, muita coisa triste também. A música me salva disso. Né? Então, na hora que você vai explicar o que uma pessoa tem, quanto mais claro você for, mais tranquila a pessoa vai ficar, mesmo você falando de coisa grave. Né? Mesmo você falando de uma doença. Né? Mas ela conseguindo fazer isso. Então, para mim, a música, o teatro, é uma fuga, porque é muita pressão. Né? Hoje em dia, a gente lida com... Tem acidente todo dia e toda hora. Você vê jovem morrer todo dia e toda hora. Eu faço aqueles protocolos de morte encefálica todo dia e toda hora. Então, quando chego em casa, precisa distrair. E o jogo de xadrez, ele me ajuda muito, porque me distrai, você calcula alguma coisa, mantém o meu cérebro ligado, porque eu estou calculando. E em neuro, você tem que calcular o tempo inteiro. Você tem que pegar todos aqueles exames, juntar com tudo que o paciente tem, com tudo aquilo que você examinou. Na realidade, é um banco de dados que você tem que escolher a melhor opção. Isso chama como? Isso chama de xadrez. Você ter todos aqueles elementos, né? E eu lembro do Mauro de Souza, quando eu perguntei para ele o que é o xadrez, ele falou, xadrez é combinação. Né? E você tem que combinar todos esses fatos. E eu perguntei para o menininho o que é jogo de xadrez. Ele falou assim, doutor, o jogo de xadrez para mim é igual caçar passarinho. Você tem que armar. Então, para mim, essas coisas elas são complementares. Né? Eu gosto do que eu faço, de
de trabalhar, de tocar. Para mim, a vida é muito boa, ela é agradável. Como meu pai dizia, a vida é como se fosse uma salada, você tem que saber temperar. Nem muito sal, nem pouco sal. Nem muito vinagre, nem pouco vinagre. Você tem que saber temperar a vida, né? Legal, então estamos chegando já ao final dessa entrevista e vamos deixar aberta agora a palavra para as considerações finais do Ítalo sobre o xadrez aí na vida dele, o xadrez de Varginha, o que ele tem vivenciado no meio do xadrez. Nós estamos com um projeto aqui de colocar o jogo de xadrez em presídios. Só que em Três Corações tem 2.000 presidiários. Estamos abrindo mais uma com mais 2.000 presidiários. Então eu fui lá, não dá para entrar em todos os locais, porque tem muita gente com muita periculosidade, né? Eu não ligo não, mas eles podiam me fazer refém. Então tem uns 500 que dá para incluir. Por quê? Eu acredito que o jogo de xadrez ele faça alguma coisa inconsciente também. Para você poder jogar, você tem que obedecer regra, né? O grande problema nosso hoje em dia é que você conseguir obedecer regra. É viver nesse sistema nosso, que a gente chama desse sistema todo, né? Então, a maioria das pessoas quer fugir do sistema, usa droga, usa álcool, comete delitos, né? Porque é difícil você viver nesse sistema. Eu acho que o jogo de xadrez te ajuda a você coordenar bem as coisas que você quer, que você deseja e as leis que tem que ter. É como o Freud fala, para a gente viver junto tem que combinar o que nós vamos fazer. Senão não dá para viver junto, né? Em Teoria das Massas, o Freud fala isso. Então, o meu projeto atual, além dessas coisas todas que a gente tem da vida, é levar esse xadrez para esses presidiários. Não tenha fantasia na minha cabeça que eu vou curar ninguém. Mas eu acho que é uma opção para eles, não só como uma distração, mas como uma maneira de eles ficarem raciocinando, calculando, lendo, vendo outras coisas. Porque senão lá vira uma escola de crime, né? O cara entra de uma maneira e faz um crime e aprende a fazer todos, né? Então, é um projeto que eu estou fazendo, né? E tem muita gente me ajudando, tem laboratório até me ajudando, para a gente poder, além de tudo, o xadrez me fez tão bem que eu gostaria que fizesse bem também para todos. E se você tem filho, que se você está me ouvindo aí, pode colocar para jogar, nem sempre a criança gosta no começo, né? Tem que aprender, porque hoje em dia tem muito joguinho, muitas coisas, mas coloca um tabuleiro, deixa lá, vai conversando, que uma bela hora ele vai te perguntar como é que mexe o cavalo. Agradeço muito a sua gentileza, sempre me procurar. Você, nossa, além de parceiro, meu professor é um tremendo amigo, aprendo muito com você. Fica com Deus. Bondade sua e parabéns aí pela iniciativa e que dê tudo certo com o projeto. Manda um grande abraço aí para o Beto, que aí só tem jogador forte. Luciano, Bruce, é difícil jogar xadrez aí, porque a galera é muito preparada. Então, você está no desafio 21 dias de xadrez e nós falamos com o doutor Ítalo Venturelli, que reservou um espaçozinho ali na agenda dele. E o Ítalo também vai estar no WBX, o nosso workshop brasileiro de xadrez aí, falando mais da parte técnica. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal. Tem muitos outros aqui para você assistir.